Eu já, para iniciar, a gente vai ler um texto bíblico. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou usar um versículo só, e aí a gente pode fazer com que toda a equipe, eu tenho certeza que esse versículo, ele é muito conhecido, você vai conseguir citar ele sem ler a Bíblia. Se você quiser abrir a Bíblia, eu não vou nem falar onde está, você vai ter que descobrir, né, aonde está aí, tá bom? Ou então você vai citar com a gente. É um versículo muito conhecido. Qual é o versículo muito conhecido que vocês conhecem na Bíblia? Vamos lá. 91, né? O Senhor é meu pastor, não me faltará. São versículos tudo conhecido, né? Qual um outro versículo conhecido aí que vocês se lembram aí? Vamos ver se vocês vão acertar. Aquele quando diz do Atísio, Salmo 91, né? Qual mais? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Qual mais? Esse menino é uma bênção, chegou lá. Então já põe aí, ó. O Edson já acertou aqui, né? João 3,16. Acertou também? Falou aí quem disse. Então ela acertou. Junto com o Edson, os dois acertaram. É justamente esse aí. É um versículo muito conhecido, né? Não precisaria nem de colocar aí. Mas nós vamos fazer o seguinte: como ele é muito conhecido, nós vamos citá-lo ele de uma vez só, e assim fica como fosse um coral, né? Acabamos de cantar aqui como fosse um coral, e todos nós vamos usar esse texto aqui de uma vez só, e vamos meditar um pouquinho sobre esse texto, em nome de Jesus, amém? Então vou contar até 3, todo mundo vamos falar junto, vamos lá? 1, 2, 3. Tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, está aí a tua palavra, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que abençoa, e eu espero, Senhor, que nós possamos ser abençoados por essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor falou muito comigo dentro desse tema, e eu espero que essa compreensão que o Senhor deu no meu coração, eu tenho aqui a capacidade de transmitir, mas só a capacidade não é o suficiente, Pai. Nós precisamos do auxílio do Teu Espírito para que Ele venha dar a interpretação correta, que mesmo que eu fale alguma coisa aqui que fuja, o Senhor pode dar a interpretação correta para que o Teu nome no final, o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Não o nome da igreja, não o meu nome, mas o Teu nome venha a ser glorificado. Por isso eu peço ao Espírito de Deus, fala em cada coraçãozinho, dê a melhor interpretação, para que nós possamos sair daqui instruídos e cada vez mais abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pelo versículo, eu acho que já dá para se ter uma ideia do tema que nós vamos utilizar. Vou falar aqui do amor de Deus, né? Eu acho que, primeiro, por que vou falar hoje? Porque hoje é um culto de ceia, e eu acho que a principal demonstração do amor de Deus, ela está expressa na cruz, né? Quando Jesus Cristo, Ele morreu, Deus, né? Seguindo aí o versículo, Deus amou o mundo, o amor de Deus foi de tal maneira que Ele mandou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer, né? Para que todo aquele que nele crê, né? Nesse Jesus, não pereça, né? Você pode ter até a morte aqui terrena, mas você não vai perecer. Você vai ter o que nós chamamos de vida eterna. Então, falar, não foi assim combinado isso, mas acabou encaixando dentro desse culto, né? O culto de ceia. Na verdade, eu nem lembrava que era o culto de ceia. Eu estava na viagem lá, estava comentando com a minha esposa. Falei, caramba, eu estava até pensando em fazer uma mudança no culto da ceia, mudar o dia, tá? E ela falou, não precisa mudar, o culto é domingo mesmo. Eu falei, puxa vida, é mesmo, hoje é dia 1º de setembro, né? Então vamos lá, então vamos falar do amor de Deus, a ação do amor de Deus, e Ele mostrou na prática, enviando o seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, seria um assunto muito fácil de falar, mas aí não seria a minha cara, né? Eu gosto de coisa difícil, eu gosto de resolver coisa difícil, né? Esse tema, quando se fala de amor, essa ideia de amor hoje,
ela está meia deturpada ou meia distorcida. Quando se fala de amor hoje, se pensa em algo livre. Os telejornais, as televisões aí, junto com seus filmes e com suas novelas, suas séries e minisséries, elas mostram, por exemplo, elas mostram ali o amor livre. Então, quando se fala de amor, se pensa em uma tal liberdade, em que tudo pode. Essa é a ideia de amor que tem sido disseminada em nossas vidas. De liberdade, tudo pode. A gente vê muito em novela, em telejornal, em filmes, o seguinte, por exemplo, uma pessoa é casada e ela se apaixona por outra pessoa, embora ela seja casada, é demonstrado claramente que você é livre para viver o seu amor. Isso é demonstrado constantemente. E essa ideia, ela é tão disseminada, é contrária à Bíblia Sagrada, mas como ela é muito disseminada, isso acaba sendo de alta aceitação pelas pessoas. As pessoas começam a aceitar. E isso é um perigo muito grande. Porque não é esse amor que a Bíblia fala, e não é esse tipo de amor com que Deus nos ama. E é difícil de falar sobre esse tema, porque quando nós abordamos ele, por exemplo, se eu for falar aqui já falei algumas vezes, mas se a gente for falar sobre sexualidade, por exemplo, vai falar na lata, falar aquilo que precisa ser falado. Geralmente, nós seremos acusados de quê? Homofóbico ou antiquado. Geralmente, quando esses temas são tratados, é esse tipo de relação e esse tipo de ação com que as pessoas nos julgam. Vamos aprofundar um pouco mais, para dificultar um pouco mais? Por exemplo, quando se fala de um amor paterno, que aí é a ideia que eu estou pegando emprestada do nosso irmão que pregou aqui naquele dia. Eu me lembro que no final do culto, né, quando ele falou toda aquela ideia da paternidade de Deus, que Deus é o nosso Pai, naquele dia era o dia dos pais, e ele falou da questão de nós entendermos que Deus é o nosso Pai. E eu comecei a pensar muito sobre isso, depois daquele dia. Incrível, né? A Bíblia fala, né? Na verdade o Antigo Testamento não fala que Deus é Pai. O Antigo Testamento fala que Deus é Senhor. Dificilmente, eu não lembro de nenhuma expressão no Antigo Testamento que diga que Deus é o nosso Pai. Essa expressão paterna, ela veio aparecer no Novo Testamento, através de Jesus Cristo. Jesus se identificou como Filho de Deus, e ele falou, olha, todo aquele que receber Jesus também será considerado o quê? Filho de Deus. Mas Jesus, ele não é esse pai pós-moderno. Porque essa ideia de amor para com os filhos, ela acaba ficando um pouco deturpada, porque é uma ideia de amor que você faz tudo pelo seu filho. Você passa por cima de tudo pelo seu filho. Eu tentei pregar numa quinta sobre isso aqui, não deu, porque eu comecei, né? E me lembro que naquele dia, eu dei o exemplo, vocês vão se lembrar aí daquela história de um motorista, ele estava em alta velocidade, e aí ele bateu num carro de um motorista de aplicativo. Essa pessoa morreu, esse motorista morreu, e ele estava lá na cena. Se eu não me engano, depois vocês pesquisem lá, ele chegou a estar em uma via de permissão de 60 por hora, ele chegou a estar em 150 por hora. Na hora do acidente, os peritos que disseram lá, na hora do acidente ele estava em 114 por hora, ou seja, quase o dobro do que permitia aquela via. Bateu, matou aquele pai de família, mas até aí tudo bem, não, né? Uma tragédia. Porém, de repente, quem chega na cena do crime? A mãe dele. Chegou na cena do crime e pegou o filho dela, e houve até uma discussão ali com a apóstolo, que era até uma policial feminina, se eu não me engano, depois pesquisem lá. E ela começou, não, onde você está indo? Você não é o motorista do carro? E aí a mãe dele falou, não, eu estou levando ele no hospital. Não, mas ele não pode, ele vai ser arrolado
enrolado aqui no processo, não sei o que lá mais, ele não pode sair. Não, mas eu preciso. Olha o amor de pai, né? Que maravilha, né? Eu preciso, tudo bem, eu preciso, né? Levar o meu filho para o hospital. E aí eu creio que aquela policial, num ato de boa fé, permitiu que levasse aquele rapaz para o hospital. Só que ela foi para o hospital. Pergunto para vocês se lembram da história? Não, ela foi para casa. Esse rapaz se apresentou 36 horas, 40 horas, não lembro mais ou menos. Eu não sou perito aqui, não sei, mas quantidade suficiente para que a bebida ingerida que ele ingeriu, bebida alcoólica, pagou uma fiança de 500 mil reais, uma coisa assim. Algumas pessoas falam, mas não devia nem pagar a fiança. Tudo bem, a fiança é um direito que a justiça permite. Se a justiça permite, tudo bem. Mas o que a justiça não permite é aquela mãe pegar aquele filho, por ser mãe, mas é mãe, pastor. Ela pegou aquele filho, tirou da cena do crime, dizendo que ia levar para o hospital, mas levou para casa para que ele se apresentasse horas depois, sem nenhum vestígio, ou seja, burlando a lei por causa do amor de pai e de mãe. E aí eu pergunto para você, será que esse Deus, porque quando se fala de amor, Ronaldo, nós começamos a analisar e começamos a pensar, ora, que amor é esse que Deus tem conosco? Porque Deus é nosso Pai. A Bíblia nos garante isso. A Bíblia nos dá essa informação que Deus, irmãos, Ele é nosso Pai. Ele não é Pai de toda a humanidade, mas a Bíblia fala que todo aquele que o recebeu foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Mas quando nós temos essa ideia de amor, nós começamos a olhar para Deus e pensar que esse mesmo tipo de amor é que Deus tem conosco. É que Deus tem conosco. Esse mesmo tipo de amor. E aí de lá para cá, eu comecei a ver umas pregações, comecei a fazer uns estudos sobre esse tema. E pasmem, irmão, pasmem. Eu vou falar da igreja já já. De todo aquilo que eu ouvi, de alguns pregadores até que eu gostava, só um. Porque a grande maioria também dizia que Deus era Pai. Mas falou da paternidade de Deus, e realmente Deus ele que nos gerou aquele que foi nascido de novo, tá? Preciso deixar bem claro isso. Falou da paternidade de Deus, que Deus cuida de nós, e realmente. Falou da paternidade de Deus, que Deus é o nosso provedor, e Ele realmente. Mas 99,9% não falou que Deus, Ele é aquele Deus que corrige. Quando é necessário, Ele corrige. E aí eu ouvi tanto disso, que Deus é provedor, que Deus é maravilhoso, que Deus é nosso Pai, que eu já comecei a acreditar. E eu falei, meu Deus, não era possível. Será que eu até tive que consultar o Google para saber, meu Deus, tem algum versículo que diga que Deus, Ele é nosso Pai e tem que agir como tal. E graças a Deus eu descobri. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Descobri não, que eu já sabia, nem lembrava desse versículo. Aliás, Êxodo não, é Hebreus. Desculpa, Hebreus. Capítulo 12. Vamos fazer uma meditação rápida aqui. Hebreus capítulo 12. Eu comecei a achar que eu estava errado, que eu estava sendo muito duro comigo mesmo. 12. Eu sei que a partir dos 6 aí em diante eu vou lendo aqui, a gente vai meditando. Eu podia ler tudo, depois se você quiser ler na sua casa com mais calma, você pode ler. Mas eu vou lendo aqui, a gente vai fazendo umas paradinhas aqui, vamos meditar no texto. Olha só o que essa Bíblia, a gente não sabe quem é o autor que escreveu Hebreus, mas olha só o que a Bíblia fala, porque eu não poderia falar só da paternidade de pai, apesar que a Bíblia não ensina que o pai, a Bíblia não manda o pai amar o filho. Por que não manda o pai amar? Por que não manda a mãe amar o filho? Por quê? É a natureza, a gente tem que amar nosso filho, mas se você não amar seu filho, meu Deus do céu, é seu filho. Mas a Bíblia, ela manda o pai fazer o que com o filho? Corrigir. Tem que corrigir. Tem que disciplinar. Mas essa ideia dos pais pós-modernos, ela tem uma ideia diferente. Já vou falar sobre isso. Mas vamos ver aqui primeiro, porque eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu estou sendo duro comigo mesmo? Estou sendo muito duro comigo mesmo. Mas, graças a Deus, a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Ela tem resposta para tudo ou para quase tudo. Capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama
Difícil, né? Corrigir quem a gente ama, né? Não é bom para quem é corrigido, não é bom também corrigir, irmão. Eu não gosto de ficar chamando a atenção dos meus filhos. Eu não gosto. A gente começa a falar, o filho já fica. Lá vem ele de novo. Então é ruim. O ideal é que ele fizesse tudo automático do jeito que a gente gosta, né? Lavasse a louça, se fosse para a escola, estudasse, se fosse bem na prova. O ideal é que fosse os filhos fossem assim, mas eles não são. Eu sei que os de vocês devem ser, mas os meus não. Então eu vou dizendo logo na cara, na lata. Porque o Senhor corrige o que? Isso aqui nós estamos falando da paternidade de Deus, tá? Não é da paternidade do Pai. Deus corrige aquele que ama e açoita o qual quer receber por filho. Aí continua. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Por que Deus trata como filho? Porque filho a quem o pai não corrige? É uma pergunta. Ora, tem algum filho que o pai não corrige? Lógico que tem, lógico que não tem. Todo filho ele necessita de uma correção, até porque ele está numa fase de aprendizado. Mas se estáis sem, versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, se não existe uma disciplina, isso aqui nós estamos falando da paternidade, esse mesmo Deus que é provedor, esse mesmo Deus que cuida de você como pai, esse mesmo Deus que te ama como pai, ele também é aquele que disciplina. Ele também é aquele que disciplina. E ele fala assim, ó, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Se a gente não for disciplinado, é um filho bastardo. O que é um filho bastardo? Aí continua. Além do que, versículo 9, tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? Ou seja, se a gente se sujeita à correção do nosso Pai que está aqui na terra, a gente não se sujeita. Por que a gente se sujeita? Porque a gente tem medo, não é isso? Uma vez meu pai perguntou para mim, você tem medo de mim ou me respeita? Aí eu como, eu falei, não, eu não tenho medo, eu respeito, né? Isso aqui é nós, não, eu não tenho medo. Na verdade eu tinha medo daquela, a mão do meu pai era gordinha que nem a minha, só que era maior. Meu Deus, aquela mão doía. Aí a palavra de Deus, se você recebe a correção do seu pai, por que você não quer receber a correção de Deus? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam para o bem, nos corrigiam, né? Como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deixa eu terminar aqui, versículo 11 logo. E na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, toda correção na hora dói, a gente não quer ser corrigido, mas essa é uma correção que vai nos ajudar no futuro. Traduzindo aqui, tanto a correção do pai, quando o pai corrige o filho, é porque ele espera que no futuro, às vezes eu chego com meus filhos e falo assim, olha filho, eu não quero o seu mal, porque às vezes a pessoa fica, tá vendo, fica desejando mal pro filho. Não, eu não quero, mas se você continuar, viu, Ana Ju, se você continuar nesse ritmo aí, vai dar ruim para você, filho. Eu não quero que isso aconteça, não estou desejando não, mas se continuar nesse ritmo, a coisa não vai ficar legal. Eu explico bem, né? Tem que ser bem que hoje os filhos têm que explicar bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Trazendo um pouco desse tema, vamos ver se dá para falar um pouco sobre isso, rapidinho. Quando a gente fala de criação de filhos, e essa ideia está bem distorcida, né? Vamos, para resumir, temos o passado. Irmão, eu não sou saudosista, eu não vou aqui levantar a bandeira do saudosismo, que no passado era isso. Eu acho que tanto no passado como hoje no presente se cometeram erros. E por que se cometeu erros? Porque nós estamos lidando com o ser humano, e o ser humano ele erra. O ideal é que a gente tivesse o equilíbrio
Esse seria o mundo ideal, que nós tivéssemos um equilíbrio, que tivesse tido um equilíbrio tanto no passado, e que nós tivéssemos um equilíbrio hoje também na criação dos nossos filhos. Esse seria o mundo ideal. Mas quando se olha para o passado, o que nós observamos que aconteceu no passado? Existia um certo exagero na correção. E hoje, quando nós olhamos para o nosso presente, há uma certa, vou usar até uma palavra carinhosa para não machucar ninguém, há uma certa flexibilidade. Só que como o homem, o ser humano é desequilibrado, ou seja, no passado, na correção, havia um desequilíbrio, e hoje na flexibilidade há também um desequilíbrio. Ou seja, se punia demais e hoje se pune de menos. Isso, muito bom, irmã Janete. Ou era 8, ou é 80. Nós não conseguimos, irmão, isso é do ser humano, é lógico. O ideal seria que a gente mantesse esse equilíbrio, tanto na criação do passado, quanto na criação de hoje. Mas infelizmente a gente não consegue ter esse equilíbrio, não conseguimos. Deixa eu falar da minha geração aqui, de 40, 50, 60 anos aí, de como nós fomos criados, né? Até que meus pais, quando eu escuto as histórias, eu falo, pô, meus pais até que foi legalzinho, né? Meus pais até que... Não, eu já não estou falando dessa época, que era pior ainda. Já estou pegando uma criação que foi a do meu pai, e estou pegando a criação que hoje eu, por exemplo, na igreja, nós temos o pastor Roberto, que tem 83 anos, né, 83, temos a Lívia, eu não vou contar da Ana Júlia para cima, porque já tem um 70. Temos a Ana Júlia, que tem 12 anos. Olha só a diferença de idade que nós temos, né? Olha a diferença de cultura que nós temos aqui. Olha a forma, imagine a forma que o pastor Roberto foi criado, imagine a forma que a Ana Júlia é criada hoje. Totalmente diferente. Ah, ela não sabe. A Lívia sabe? A Lívia aprendeu algo que já quer uma vara. A Ana Júlia ainda não. A Ana Júlia ainda não. Já mereceu umas varadas, mas... Agora, se a gente... Vamos fazer um cálculo aqui, irmão. Vamos fazer um cálculo. Só um exercíciozinho assim na nossa cabeça. Quando a gente pensa na criação do passado e na criação, esse pai pós-moderno de hoje, se eu falei assim, ó, já que no passado se corrigia muito, se punia muito, os pais, como eu falei, meus pais, eles meio assim falam assim, ó, a natureza te crive. Uma vez eu falei esse dia para a Ana Júlia que eu fui preso. Ela, o quê, pai? O senhor foi preso, pai? Eu não vou nem contar a história que vai sair na gravação, e o pessoal vai me procurar aí depois. Mas eu fui preso injustamente. Eu sei que vocês, né? Vocês vão falar isso aí. O Ronaldo já está vendo, não falou, mas ele pensou em falar com isso aí. Mas eu fui preso, não fiz nada. Pior que não tinha feito nada mesmo. Estava na hora errada e no lugar errado. E eu estava junto com um grupinho de pessoas que tinha arrebentado a porta do ônibus. Naquela época, antigamente, os ônibus a gente entrava pela frente e saia por trás, né? Não, ao contrário, entrava por trás e saia pela frente. E aí tinha uma mania de o pessoal arrebentar a porta para não pagar o ônibus. Eu estava no meio do bolo, só que eu não tinha feito isso. Eu não fiz isso, irmão, tá bom? Eu não fiz, mas eu estava com quem fez. E aí o motorista mandou, vem todo mundo para frente. Eu não vou, eu não fiz nada, não sei o que lá mais. Daqui a pouco o cara parou em frente à delegacia, desce todo mundo. Descemos e ficamos presos. Da meio-dia até umas 8 horas da noite. Ficamos presos. Cheguei em casa, não tinha nem almoçado. Cheguei em casa, contei a história para minha mãe, ela me ligou. Se fosse hoje, com o pai pós-moderno, ele ia na delegacia, ele ia na polícia, ele ia processar o motorista do ônibus, ele ia processar o policial, ele ia... Então minha mãe e meus pais, eles foram meio assim, deixava, né? A natureza te cria. Só as coisas mais sérias, como a gente acho que não aprontamos tanta coisa séria assim, a natureza foi nos criando e até que acabamos não se dando muito mal na vida. Mas para encerrar essa parte de pai, que eu preciso pensar, nós vamos aprofundar esse tema agora para a igreja. Mas só para não deixar essa ideia sem nenhuma definição. Irmãos, se no passado se exagerou nas punições e se hoje há muita flexibilidade, há um desequilíbrio, né? Ou seja, no passado se pecou pelo exagero, e hoje talvez se peca o quê? Pela omissão. Eu não vou dar minha opinião, vou perguntar para vocês aqui, o que vocês acham que é o menos ruim? Porque os dois são ruins, quero deixar bem claro, os dois são ruins,
Não se tem que pecar nem pelo exagero e não tem que se pecar nem pela omissão. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Eu, pai, tenho que buscar esse equilíbrio para quando eu for criar meu filho, minha filha. Mas, fazendo essa perguntinha boba para vocês, o que é menos ruim? Pecar pelo exagero ou pecar pela omissão? Eu não vou dar nem minha opinião. O que é menos ruim? Eu não vou dar nem minha opinião, porque o pastor falou. O que é menos ruim? Que os dois são ruins, os dois estão errados. Aquele que peca pelo exagero, ele também está errado, pelo excesso. Eu teve situações que meu pai se excedeu. Eu acho que ele não deveria poder ter me tratado naquele dia de uma forma diferente. Então eu peguei aquilo lá e falei, eu vou tentar tratar meus filhos diferente. Ou se pecar pela omissão, é muito flexível, deixa a coisa... Porque hoje é essa a ideia, né? Não vale a pena ficar chamando a atenção do filho. É chato, o filho não gosta. É lógico que não gosta. Lógico que não gosta, é ruim. Ana Júlia, minha filha, busca uma água para o pai, por favor. Para encerrar a discussão, irmão, porque eu preciso continuar. Lógico que talvez, eu vou dar minha opinião, pai. É só minha opinião, isso não está escrito na Bíblia, tá? Se você pode pensar diferente. Mas é lógico que talvez pecar pelo exagero é melhor do que pecar pela omissão. Porque pelo menos você sabe quando você é aquela pessoa exagerada que, olha, leva o guarda-chuva, mas não vai chamar, mas leva o guarda-chuva. Eu falo em casa direto, vai viajar, o pessoal não quer, não, leva a blusa de frio, porque se está no carro, não tem problema, é um exagero, mas porque chegar lá vai passar frio, vai tomar chuva. Então, às vezes, talvez, se a gente analisar os dois lados, talvez pecar pelo exagero seja menos ruim do que o pecar por essa omissão que existe hoje, que nós estamos cheios de pais omissos. Deixa aqui, filha. Os dois são ruins, tá? O pai tem que buscar o equilíbrio para tentar criar os seus filhos da melhor forma possível. Eu sei que você está pensando aí, poxa, meu pai, né, minha mãe, hoje na criação dos nossos filhos, mas precisamos entender que Deus, irmão, não é esse pai pós-moderno, que olha para o filho e fala, como a Leide falou, deixa a vida me levar, vida leva eu. O filho bate na cara do pai, no hotel estava lá, a criança mexia na mala dos outros, e aí, meu filho. Vamos dificultar um pouquinho mais? Como é que estão as nossas igrejas hoje? Porque essa ideia de amor, de liberdade, Deus, ele nos ama. Porque quando a gente aprofunda mais a discussão, vamos pegar uma situação de conversão. Olha, eu vou deixar bem claro aqui, não é que a sua conversão não valeu nada, a minha valeu alguma coisa no passado, tá bom? Eu não sou saudosista aqui, não vou ficar, que o passado era melhor, nada disso. A gente só quer trazer as situações para que a gente possa entender. Eu, quando me converti, aí você vai dizer, pastor, mas você não diz que nasceu no Evangelho? Nasci. Tem alguém aqui que nasceu no Evangelho aqui? Fora os meus filhos, tem a Ruth, né? Vocês duas nasceram no Evangelho, quando nasceram sua mãe já era crente. Você também? Tem até bastante gente, né? Achei que até o Ronaldo. Ronaldo também? Quando você nasceu, seu pai já era crente? Praticamente. Então tem bastante gente aqui. Até não esperava, né? Não esperava. Mas enfim, como eu nasci no Evangelho, para mim, a igreja para mim, eu não sei se, mas foi diferente para você, eu não sei, mas para mim foi, porque meu pai não era evangélico, só minha mãe era, eu não tinha aquela presença paterna de um pai que era evangélico, que pegava no pé, porque a correção, irmão, o filho geralmente tem mais medo de quem? Do pai. O pai fala mais grosso. Na verdade, isso é até bíblico. A Bíblia, ela nos ensina o seguinte, que eu não vou entrar nesse mérito, não dá nem para explicar, e na verdade é só uma visão, né? Eu já vi até o próprio Nicodemos falando sobre isso, que na verdade, quem tem que disciplinar o filho não é a mãe, é o pai. Essa ideia de disciplina e de correção, é o pai que tem que disciplinar, é o pai. Então geralmente o filho vai ter medo mais de quê? Do pai, fala mais grosso, são bravas, mas ela... De tanto falar, o filho já vai se acostumando, né? A mãe, quando vai corrigir o filho, meu Deus, eu nasci, carreguei 9 meses você nas minhas entranhas, eu não aguento mais, e vocês não me respeitam, eu mando lavar a louça, não vale. O pai chega, vai lavar a louça agora. Aí o filho vai, com medo. Sim. Vamos olhar para nossas igrejas então. Vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais esse tema. Quando eu me converti, por que eu digo quando eu me converti? Porque quando eu teve uns 14 para 15 anos, eu saí daqui, fiquei um ano fora, um ano e pouquinho, mas eu continuava assim, orava todo dia antes de dormir, eu ainda tinha aquele temor, eu só não frequentava a igreja, vamos dizer assim. Quando eu voltei para a igreja, eu voltei com aquele pique total, né? Voltei daquele jeito. Então o que aconteceu comigo? Eu jogava futebol, gostava de jogar futebol, adorava, nossa, futebol para mim... E também tinha, porque eu era feinho pra caramba, então eu tinha que me destacar em alguma coisa. Então eu jogava futebol, e isso foi bom pra mim, né? E aí, quando eu me converti, Leide, a primeira coisa que eu parei foi de jogar bola.
Parei de jogar bola. O pessoal ia na minha casa, eu disputava 2, 3 campeonatos, a pessoa ia na minha casa. Eu falei, não vou, porque eu achava, não era o futebol, apesar que existia uma ideia que o futebol era pecado naquela época, mas para mim, o ambiente ali, muito palavrão, homem jogando, aquele ambiente para mim não estava servindo. Eu comecei a mudar o tipo de roupa que eu vestia, porque eu percebi que não estava me vestindo legal, como se fosse um evangélico. Eu comecei a mudar o meu tipo de conversa, e os meus colegas meio que se afastaram de mim, porque o tipo de conversa que eu comecei a conversar era outro tipo, era mais de igreja, mais da Bíblia. Pessoal, eu trabalhava numa lojinha da minha mãe, e eu ficava lendo a Bíblia. Meus colegas chegavam e eu lendo a Bíblia. Eles queriam falar de menina, queriam falar de futebol, queriam falar de sei de quem, e eu com a Bíblia aberta lá, né? Eles falavam de futebol, eu falei, olha, mas em Coríntios capítulo, né? Já comecei, porque eu voltei com a corda toda. Aí o que aconteceu? Eles se afastaram de mim. Só abria Coríntios capítulo, né? Queria falar de futebol, né? Queria falar sobre menina, falar, olha, mas aqui a Bíblia fala que nós temos que casar, né? Então vamos embora. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que no passado, a conversão, havia uma necessidade de mudança de vida. Hoje parece que quando as pessoas se convertem, eles não querem mudar. Hoje, irmão, o mercado descobriu que o cristão hoje, a igreja é uma igreja de serviço. Nós prestamos um serviço. Se enxergou um mercado cristão hoje, ele se enxerga o cristão como um mercado. O cristão não quer ser incomodado, ele quer uma igreja mais personalizada para ele. É mais ou menos isso que eu estou falando? Não estou falando mentira. Se ele vai para a igreja X, ele não gosta, ele vai para a igreja Y. Ele não gosta da igreja Y, ele vai para a igreja W. Ele quer uma igreja mais personalizada para ele. Ele quer uma igreja que não incomode muito ele. Esse assunto pecado, salvação, arrependimento, não se prega mais. Nós estamos cheios de igrejas coach, cheios de pregadores coach. Com essas mensagens, o pessoal gosta de falar de mensagem de autoajuda. Eu não gosto de usar essa expressão. Eu gosto de falar de mensagem de, qual a expressão? Motivacional. Vocês já participaram de uma palestra motivacional? Quem já participou de palestra motivacional aqui? Eu participei muito na empresa, né? As empresas chamavam um cara lá, aí você ia para a palestra assim, ó, ajudante, né? Faxineiro lá, chegava lá todo triste, sentava na cadeira, estava um cafezinho para você, dava uma bolachinha, né? Aí vem o palestrante, você saia de lá pensando que é o diretor da empresa, né? Meu Deus, eu posso ser o diretor da empresa, saia de lá todo motivado. Oh, não, você varre o chão, mas você é super importante. Meu Deus, é mesmo, né? Sai feliz, a pessoa sai motivado. Um salário que tira por mês, mas o empresário começou a enxergar isso. Eu preciso dos meus funcionários motivados. O que começou a se enxergar na igreja, Ronaldo? Eu preciso dos meus crentes motivados, porque senão eles não vão ofertar, eles não vão dizimar, eles não vão vir para a igreja. Se sair que nem o Wellington, vou citar você que toda vez eu lembro. Ele falou, pastor, quando eu vou para a igreja, vejo se eu pregar, eu saio moído. Então, um crente moído para esse mercado evangelho não serve. Nós queremos crente motivado, crente que possa acreditar, crente que possa crescer na vida. Irmão, vamos pegar todo mundo. Não, que ele foi o quê? Camelô e virou bilionário. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa. Quantos você conhece? É só um. Isso é 1 em 1 milhão. Ou 10 milhões, não sei nem quanto eu posso fazer. Não é todo mundo que é camelô que vai ser bilionário. Ele arriscou, acertou, errou, não sei o que ele fez lá. E ele conseguiu, mas não significa que você vai ter a mesma sorte que ele, ou o mesmo azar, não sei. Mas isso o quê? Porque o mercado começou a enxergar que um cristão, ele é consumidor, ele consome música, ele consome roupa, ele precisa estar numa igreja personalizada, ele precisa estar numa igreja que tem eventos. Eu fui para Minas agora, eu falei para alguns irmãos, estive num hotel e a Ruth comentou, ó, esse hotel aqui, foram uns irmãos da igreja tal, aí vieram para cá fazer um encontro de casais, né? Aí eu comecei a pensar, falei assim, encontro de casais nesse hotel, eu amo a Ruth naquele hotel, fácil, Ruth. Ô irmão, sendo tratado, garçom trazendo as coisas para mim, comidinha, tá tudo bem com o senhor, né? Cafezinho, aquele clima romântico. Saí de lá, manda limpar a arrumadeira lá, não sei o quê. Ô irmão, eu amo a Ruth. Naquele ambiente ali, eu te amo fácil. Wellington, naquele ambiente você vai amar a Lidiane facinho. Mas pastor, é errado fazer um evento? Não é errado. Se você quiser ir para lá, pode. Se vocês quiserem que a gente vai lá. Uns R$200 por dia, lá mais ou menos, com o café da manhã, você fica lá 2 dias, a gente fica lá.
Não tem problema nenhum. Agora, o que nós não podemos entender? O que a igreja fez? Não explica isso, que isso não vai resolver o seu problema. Eu já saí de lá, já voltei para casa, voltamos para a rotina. No caminho eu já estava discutindo com ela, que ela parou no mercado lá e que ficava lá no caminho, não cheguei nem em casa. Acabou o romantismo, ô Laís. Que aqui já tive que gastar, já tive que pagar o supermercado, precisava trabalhar à noite, ela queria fazer compra. E acabou o romantismo, estava lá todo romântico. Eu te amo, Ruth, você é minha vida. Estou lá no hotel. Oh, meu irmão, então a gente começa a olhar, a igreja, ela começou a perceber que isso é interessante para o cristão e ele gosta disso. Mas isso não vai resolver o seu problema no casamento, não, irmão. O que vai resolver no casamento, o seu problema no casamento é muita tolerância, é muito entendimento, é muita paciência. Que uma palestra de 2 dias não vai resolver. Quiser ir lá, não precisa nem esperar a palestra. Vai lá, Janete, pega o Cridão lá e vai lá. Vai ser bom para vocês, porque é uma delícia. Não tem problema nenhum, não precisa esperar uma palestra para isso. Daí começou a se criar uma igreja, personalidade, com pista de skate, com MMA, com jogo, com o arraial do cristão, com isso, com aquilo. Por que não? Porque a gente precisa atrair, né? Os nossos, com barzinho, gospel. Não, a gente precisa atrair. Irmão, se a morte de Cristo, que nós vamos falar agora, não é o suficiente para atrair você para a igreja, para você ficar lá, eu não sei o que é suficiente. Não sei o que é suficiente. Então nós criamos uma igreja, preciso finalizar. Não queremos mais pregar arrependimento, pregar sobre pecado. Queremos uma igreja que não incomode mais, né? Uma igreja inclusiva. Nós não queremos ficar à margem da sociedade, não. Eu quero uma igreja inclusiva, pastor. Se fala sobre sexualidade, você vai ser chamado de homofóbico ou antiquado, mas isso é uma visão, pastor, do passado. E por aí vai. Irmãos, o evangelho é sinônimo de mudança. Se você tem ouvido uma mensagem que não te incomoda você mudar, alguma coisa está errada. Nós cantamos um hino aqui agora, foi até bom vocês terem cantado esse hino Graça. Eu comecei a pensar sobre a graça de Deus. Porque essa ideia da graça de Deus, esse favor que Deus fez, é um favor que vocês não mereciam, que a gente não merecia, mas foi feito por nós. Lógico que as atitudes não é que vão nos salvar, irmãos. Senão nós estamos colocando o poder da salvação em algo que não pode nos salvar. Não é as ações que nos salvam. As ações, elas contribuem. Quem salva é a graça. Mas preste bastante atenção nessa frase que eu vou falar aqui. Dá até para colocar ela num para-choque de caminhão. Frase motivacional aí. Pode pôr essa frase aí. Pense nessa frase que eu vou te falar. Irmão, a graça, ela é de graça, mas ela não foi barata. A graça não é barata. Você não precisa pagar nada para a salvação. Mas essa graça foi adquirida com derramamento de sangue. Ela não é barata. A graça que Deus, esse favor imerecível que fez Deus, né? João 3,16, enviar seu filho, houve uma necessidade, houve um esforço, houve um sacrifício. Então a graça, ela é de graça, mas não é barata. Não é barata. A gente precisa de entender que o evangelho, ele é para transformar vidas. Por isso que eu falei da conversão no passado, porque existia essa ideia, né? O cara parou de jogar bola, não bebia mais e tal, e começou a mudar de vida. Hoje nós queremos ter a mesma vida. Nós queremos ser evangélicos, mas queremos que isso não interfira na nossa vida. Evangelho é mudança. Se eu mentia, eu vou parar de mentir. Se eu era desonesto, eu vou parar de ser desonesto. Se eu prostituía, eu tenho que parar de prostituir. Se eu adulterava, eu tenho que parar de adulterar. Evangelho é mudança. E que, lógico, pastor, você está querendo dizer, você está trazendo aqui um evangelho de perfeição? Não. O erro, ele precisa ser um escorregão na nossa vida. O erro, ele tem que acontecer, sabe, numa situação que, puxa vida, eu não pensei, falei sem pensar, olha, fiz aquilo, não devia ter feito. Mas o sinônimo de evangelho, ele é mudança de vida. Deus, ele é nosso Pai, ele te gerou, você é aquele que nasceu de novo, nascido em Cristo, nova criatura é. Mas nós temos um Pai que ele, irmão, se ele precisar te açoitar, ele vai te açoitar. Se você precisar de passar por um funil, porque, irmão, eu tenho certeza que Deus, ele te ama mais do que uma mãe se vê um filho. Irmão, Deus, ele te ama, tenho certeza que ele te ama, assim como essa mãe amava essa criança e tentou salvar ela com todas as vezes, e perdeu a vida para tentando salvar ela, e o marido também. Deus, ele te ama também, ele te ama muito, mas ele não é o pai pós-moderno que nós estamos acostumados. Esse pai omisso que vai
né, que fez com que essa mulher pegasse lá o filho, tirasse da cena do crime e burlou todo o sistema para poder salvar o filho. O amor de mãe, a ideia de amor de mãe é justamente contra tudo e contra todos. E Deus, ele não é assim. O amor de Deus, ele nos ama, ele cuida de você, mas se ele precisar dar uma açoitada, ele vai açoitar. Essa Bíblia, ainda bem que eu encontrei, porque eu comecei a pesquisar, falei, meu Deus, acho que eu vi errado, né? Está aqui, ó. Se precisar dos açoites, ele vai açoitar. Porque isso talvez seja ruim agora, mas vai ser bom no futuro. Vamos ficar de pé, porque não dá tempo para mais nada? Sim, você já esperava que você ia falar mesmo. Já esperava, já vou até pegar na sua mão, viu? Vamos buscar o amor de Deus. Vai se posicionar. Deixa eu tirar minhas coisas aqui, pastor, para o senhor se posicionar. Vamos buscar o amor de Deus, irmão. A igreja entrou nessa de, a igreja de serviço, né? Eu sei que tem muita gente que já falou para mim, mas isso é um tiro no pé que o senhor está falando. Irmão, a gente não pode se omitir. A gente não pode se omitir. E ver a igreja sendo destruída. A gente vê uns vídeos aí, né? A gente dá até risada, mas é coisa para chorar. Eu até estou salvando uns, porque se você falar, eu vou te mostrar aqui. De atrocidades que a igreja tem feito. De atrocidades. Essa igreja de serviço. Essa igreja que vocês são consumidores. Eu não sou mais o pastor que vou orientar a ovelha. Vocês aqui são consumidores. E eu aqui tenho que proporcionar o melhor culto possível que vocês têm, para vocês saírem daqui motivados. Porque se você sair desmotivado aqui, Lidiane, não é interessante para a igreja. Não é interessante. Porque você não vai ofertar, você não vai vir no próximo culto. Mas Deus, ele corrige aquele que ama. Ele corrige porque ele nos ama. E esse evangelho que não há mudança, alguma coisa está errada. Pastor Roberto vai dar suas considerações aqui. Depois nós vamos já entrar na Santa Ceia. Tá bom, pastor? Eu quero resumir o máximo sobre o assunto de hoje. Irmãos, preste atenção no que está sendo ensinado nesta noite. O desequilíbrio de antigamente, que foi citado hoje, o desequilíbrio que temos hoje também, que a gente está passando, que já foi ensinado hoje, é tudo falta de conhecimento e prática da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Deus, ela é vida. Quando a gente atenta bem para a palavra, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor, aí nós somos felizes, somos bem-aventurados, somos equilibrados em todos os nossos feitos. A questão está em nós, é nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, que acreditar, que ter fé, que te seguir, não perece, não se destrói, não se desequilibra, mas tem a vida eterna, é vida e vida com abundância. Grande desequilíbrio de antigamente, o grande desequilíbrio de hoje é desobediência à vida, que é a palavra de Deus. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe, que a gente venha muito atentar bem para conhecer essa palavra, ter uma vida de oração para obedecer a palavra. Fazendo isso aí, irmão, as coisas chegam tudo no seu devido lugar. É uma questão de conversão, mas é converter mesmo, é crer mesmo em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí
nós somos mais do que vencedor. Nós vamos ter vida equilibrada agora, e se fosse antigamente, também a mesma coisa no equilíbrio. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Palma para o nosso Senhor. Vamos orar a palavra. Se não foi muito maravilhoso, meu irmão, preste atenção. A palavra de Deus diz: de que se queixa o homem e erreis por não conhecer as Escrituras. Examinai as Escrituras e cuidais nela, ter vida e vida eterna. De que se queixa o homem dos próprios erros. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Senhor meu Deus, temos acabado de ouvir esta mensagem poderosa, meu Deus, acerca de antigamente e de hoje também. Meu Deus, nos ajude pela tua misericórdia a moldar a nossa vida de acordo com o que o Senhor diz, que está escrito na Bíblia, a tua palavra. Dai-nos esta graça, meu Deus, para que possamos atentar, perceber essas coisas, entender e ter uma vida de oração para praticar, meu Deus, porque tu sabes, tu conhece bem a nossa vida, somos pecadores, nós não somos nada, meu Deus. Nos ajude pela tua misericórdia, pelo teu Espírito, a qual o Senhor tem nos dado, a conhecer mais e mais a tua palavra, meu Deus, a examinar mais e mais a tua palavra, meu Deus, e cumprir pela iluminação do teu Espírito, a qual o Senhor tem nos dado. Tem misericórdia de nós, meu Deus, nos ajuda para que a gente tenha uma vida de equilíbrio, desde agora e para todos sempre. Que todos digam, e as palmas louvem a Deus. Vamos aqui, já estou terminando, tá bom? Agora nós vamos ministrar a ceia, que é para recordar o amor de Cristo. Nós vamos falar do amor de Deus. Nós já falamos aqui que o amor de Deus não é igual ao amor do homem. Por que eu trouxe toda essa mensagem? Porque essa ideia de amor está distorcida, né? Então a gente pode começar a pensar que Deus ele tem essa ideia de amor para nós, né? Ele nos vai perdoar, ele vai perdoar, né? Mas hoje há essa ideia, né? Deus ele me ama, né? No final das contas ele vai me perdoar, né? E nós temos essa ideia distorcida do Evangelho, né? Da criação do Pai e do Evangelho em si. Que Deus nos ajude. E a Santa Ceia é para lembrar dessa morte, desse amor. Jesus morreu por nós, irmão. Não foi cada chicotada que ele tomou, ele sentiu, ele estava na carne. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Cada cuspida que ele tomou, ele sentiu. Cada humilhação ele sofreu. Então hoje nós estamos para lembrar desse amor. Esse amor que Deus fez sacrificial, que ele morreu por você. E é desse amor que eu quero lembrar na ceia agora, em nome de Jesus. Que nós vamos lembrar, é para isso que serve a ceia. Então nós temos aqui o pão, nós temos aqui o cálice. E nós vamos fazer uma oração aqui. Deixa eu orar aqui por esse pão, por esse cálice. Pai, em nome de Jesus, está aqui esse cálice, está aqui esse pão. Nós vamos entregar aos nossos irmãos e nós vamos lembrar do teu amor agora. Vamos lembrar do amor que o Senhor tem por nós, Pai. Iremos comer o pão, lembrando da chicotada que o Senhor tomou. Iremos tomar esse sangue, lembrando do teu sangue derramado. Aleluia. Me ajuda, Pai, a entender isso e saber que o Senhor tem muito amor por nós e que eu preciso viver esse amor, que eu estou aqui para receber esse amor e quero fazer o máximo para ser o melhor filho possível, Pai, em nome de Jesus, amém. Está aqui o pão, está aqui o cálice. Leide, por favor, me ajuda aqui. Pede aí, irmã Edna também, por favor, me ajuda aqui. Um pega o pão, outro pega o cálice, já distribui para os irmãos aqui. Nós vamos cantar um hino enquanto isso, depois a gente canta mais um hino. Vamos cantar só mais 2 hinos e aí nós vamos encerrar.